Olha só esse comentário que tivemos nessa postagem. Breno Pagotto. Você é maluco? Que postagem esdrúxula. Os escravos tinham moradia, alimentação e roupas. Trapo é roupa? Senzala e navio negreiro é casa? Lavagem é comida? Você esqueceu de falar que tinham também direito à chibata. Primeiro que ninguém é escravo. As pessoas podem ser escravizadas. Ao utilizar a palavra escravo, você naturaliza a situação jurídica e isso faz toda a diferença. Ninguém atualmente tem o status jurídico de escravo e todos são iguais perante a lei. E, apesar de muitas vezes se tratar de pura retórica, não dá para afirmar que é a mesma coisa. É importante lembrar que a escravidão colonial europeia era baseada unicamente na cor de pele, ou seja, era racista. E isso também é importante. Negros de todas as partes da África eram animalizados para serem explorados por europeus com os mais absurdos respaldos. A pobreza atual é uma realidade, tem consequências da escravidão, mas não pode ser equiparada a esse sistema. Fazer isso é equiparar catástrofes totalmente diferentes e passar a uma régua nas duas situações, e nós sabemos que a escravização de negros africanos é um horror sem precedentes na história humana. Respeite essa memória, não a diminua. Apague essa bobagem enquanto é tempo. Bom, vou buscar aqui trazer uma resposta a esse comentário. E, em primeiro lugar, com toda sinceridade, eu queria agradecer ao Breno a oportunidade de dialogar, de argumentar e, quem sabe, te chamar para dançar junto comigo nesse objetivo da gente transformar a sociedade, uma sociedade mais justa, mais inclusiva e que a gente alcance um mundo melhor para todos, tanto para os negros como para os índios, amarelos e até para os próprios brancos. Primeiro, eu queria colocar que a gente está tratando de uma coisa muito séria, principalmente da questão do emprego no Brasil e no mundo, que está sofrendo uma transformação devido à quarta revolução industrial. Em momento nenhum, a gente está querendo minimizar a catástrofe que foi a escravização dos seres humanos de cor negra, como também dos índios que ocorreram no Brasil. E se você for olhar na história mais antiga, inclusive de brancos na era de Roma e várias civilizações. Mas eu não estou querendo ficar olhando para o retrovisor. Eu acho que a gente não pode esquecer, a história é uma ferramenta extremamente importante para que a gente evite a repetição dos mesmos problemas no futuro e, de forma alguma, eu estou querendo minimizar o que a população negra que foi trazida da África sofreu aqui no Brasil, que eu concordo plenamente que foi um grande absurdo, né, uma catástrofe, mas eu quero pedir a tua ajuda para a gente olhar para frente. E a Universidade de Oxford afirmou que em 25 anos, 47% dos empregos vão ser extintos. Eu vou colocar aqui nos comentários um link falando sobre essa pesquisa. A Universidade Federal do Rio de Janeiro informou, através de pesquisas também, que em 20 anos, dos 60 milhões de empregos formais no Brasil, 20 milhões vão ser extintos. E isso também está num documentário produzido pelo canal Cometa, que eu também vou colocar o link aqui. Então, esse processo que chamamos de escravidão moderna é uma teoria que está começando a ser divulgada no mundo inteiro, que você pode encontrar no livro do professor David Graeber. O nome do livro é Bullshit Jobs, a teoria, que fala sobre essa situação, que tem uma parcela da população que está sendo obrigada a fazer trabalhos
é contra a própria vontade, que não é o que ela gostaria, e que a remuneração é tão baixa que o que ganha fica basicamente para subsistência e muitas vezes não chega nem a ter dignidade suficiente para o sustento de uma família. Então, existe esse problema hoje, mas pensando em evitar um problema maior, eu junto com pesquisadores e entusiastas internacionais da rede mundial que defende a renda básica, a distribuição de renda, que é a BIAN, discutimos a implantação da renda básica universal, incondicional e individual e em dinheiro para toda a população do mundo. Esse debate ele está sendo tanto feito no mundo como também aqui no Brasil, através da Rede Brasileira de Renda Básica, que defende isso, que participou ativamente da implantação do auxílio emergencial de 2020, de julho de 2020, e tem como presidente de honra o eterno senador Eduardo Suplicy, que também é o presidente de honra da BIAN, da Rede Mundial, e presidente de honra da Frente Parlamentar Mista, que conta com 220 deputados e senadores que estão estudando a implantação da renda básica permanente no Brasil. Quando a gente fala aqui de escravidão moderna, isso é um conceito que está se espalhando pelo mundo e que tem como objetivo a gente se preparar para essa situação que é extremamente grave. É uma mudança na civilização, uma grande parte, né? Com certeza não vai ser 100% do trabalho, porque vão ter os designers de robô, manutenção e etc., mas nós estamos falando aí de um volume muito grande, mas uma transição do trabalho humano para o trabalho das máquinas e da inteligência artificial. E se a gente não buscar uma solução agora, quando isso estiver plenamente implantado, nós vamos ter um caos na sociedade, com um volume muito grande, de 80%, 90% da população sem emprego, o que seria uma outra catástrofe, e também um colapso no mercado de consumo. Essa falta de empregos ela tem já gerado consequências no mundo inteiro, como essa pressão do crescimento da extrema-direita, não só aqui no Brasil, mas como nos Estados Unidos, na França, Itália, em vários lugares. Eu vi um documentário que foi feito pela Globo News um pouco antes das últimas eleições presidenciais da França, um operário falando que há 15 anos que ele não consegue um emprego formal, só vive de bicos, de trabalhos esporádicos. Esse grupo estava oscilando entre a extrema-direita e a extrema-esquerda. Então, é uma coisa que a gente tem que entender que esse processo que está acontecendo no mundo inteiro da substituição do trabalho humano, ele tem um risco muito grande que pode afetar, inclusive, a democracia. Sobre a questão desse processo, quando o inglês criou a primeira máquina para fazer o tear, substituindo o trabalho das pessoas, os seus vizinhos artesãos foram na casa dele, quebraram a máquina. E qual foi a consequência? Um investidor soube e, em vez de uma máquina de 8 fios, financiou para ele produzir uma máquina de 16 fios. E esse processo de industrialização não teve retorno. Ele foi crescendo cada vez mais. A gente observou aqui no Brasil e no mundo taxistas agredindo motoristas de aplicativo. Isso também não resultou no fim dos aplicativos. Muito pelo contrário, a gente viu que isso se expandiu. E esse processo de substituição da mão de obra humana pelos robôs, que a gente vê nas indústrias, você já vê vários robôs numa linha de montagem de automóveis, ele não vai parar, ele vai continuar e vai evoluir cada vez mais. Então, eu queria a tua ajuda, Breno, para a gente buscar uma solução que proteja tanto os negros como todo o resto da população, para que a gente tenha uma vida digna pós-quarta Revolução Industrial. E a gente pode entender isso como um processo negativo ou como um processo positivo, porque no momento que a gente começar com uma renda básica e chegar numa renda digna,
para todo mundo, num cenário onde não tenha emprego para todo mundo, já não tem hoje. Nós temos uma parcela de 10%, já chegou a 15% da população desempregada. Mas você imagina quando esse quadro se agravar e chegar a 50%, 80%. Nós temos que achar uma solução para isso. E a solução é pegar o excesso de rentabilidade que os próprios robôs e a inteligência artificial vai gerar na sociedade, e a gente vê o mundo cada vez mais rico, cada vez mais bilionários sendo gerados, e isso vinha através da distribuição de renda para que a gente possa dividir essa riqueza em toda a população. Então, quando a gente fala nisso, a gente não está falando de comunismo, a gente está falando da preservação do capitalismo, mantendo a possibilidade de ascensão social, mantendo o empreendedorismo, mantendo as oportunidades de desenvolvimento tecnológico. Então, a gente está buscando uma forma da gente melhorar o capitalismo, preservar o capitalismo, e você pegar parte dessa remuneração através dos impostos dos estados e distribuir para a população, eu entendo, como muitas pessoas no mundo, que é uma solução para a questão da quarta revolução industrial. Eu queria deixar claro o meu respeito à população negra, eu queria deixar claro o meu respeito à história da população negra. Em momento nenhum eu quis minimizar e tirar a importância do que aconteceu, mas eu estou focado no presente e no futuro de como a gente melhorar a situação da população, seja ela negra ou de qualquer outra etnia, e com isso a gente ter um mundo melhor. Eu vou só, para finalizar, citar uma frase que está até no meu perfil do WhatsApp, que fala que "e aqueles que foram vistos dançando foram julgados insanos por aqueles que não podiam escutar a música". Então, eu convido você a vir dançar comigo.